Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário. É com muito carinho que nos reunimos aqui todos os dias, às 7h30 da manhã, para juntos tecermos uma reflexão acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, todos os dias, nós retiramos uma passagem, fazemos a leitura dela e juntos aqui nós compartilhamos uma reflexão que vai nutrir o nosso espírito, que vai nos conceder um ensino, uma esperança, uma consolação para a gente levar para o nosso dia e com a bênção de Deus para toda a nossa vida. Então sejam muito bem-vindos, um excelente sábado para todos nós e hoje eu vou convidar a todos para a gente começar a nossa reflexão sintonizando com Jesus, para começar a nossa reflexão mais serenos, mais tranquilos. Então vamos juntos fechar os nossos olhos da vida material, elevar o nosso coração até o nosso divino amigo Jesus e rogar para que Ele nos proteja, nos ampare e nos fortaleça no dia de hoje. Vamos pedir para Jesus que Ele abençoe a todos aqueles lares, a todas aquelas famílias que estão passando por um momento difícil. Que Deus, nosso amado Pai, desça sobre esses corações que enfrentam uma prova, uma dificuldade ou passam por uma expiação. Que Deus desça sobre eles a paz, a tranquilidade e a coragem para enfrentar esses momentos que são difíceis, mas que são momentos de verdadeiro ensinamento para todos nós. Que possamos começar o nosso sábado mais serenos, mais tranquilos, refletindo o amor de Jesus em nosso coração para com todos os nossos irmãos. Que assim seja. Hoje o nosso tema é um tema de suma importância para a gente refletir aqui, que nós vamos abordar um pouquinho sobre os nossos inimigos desencarnados, que temos que lembrar que a gente titula como inimigo, mas eles são nossos irmãos. Eles também são filhos de Deus. Então a gente vai abordar um pouquinho sobre isso, a gente vai falar sobre, muitas vezes, essa vingança que é buscado por eles, quanto a nós, mas antes da gente adentrar aqui na nossa reflexão, eu convido a todos para a gente ler aqui um trechinho, para a gente começar com um trechinho da prece de Maria Dolores, psicografada por Chico Xavier, porque é um trechinho que vai entrar aqui, adentrar no nosso tema de hoje. E a nossa querida irmã e amiga Maria Dolores vai nos dizer o seguinte: onde estiveres, atende ao nosso claro programa, desculpa, trabalha e ama, em qualquer senda transpor. Onde a discórdia apareça, aí é que Deus te eleva, por luz que dissipe as trevas, na bênção do eterno amor. Olha que lindas essas palavras da Maria Dolores, nos dizendo, aonde a discórdia apareça, aí é que Deus te eleva, por luz que dissipe as trevas. E Jesus nos disse que todos nós podemos ser luz. Todos nós podemos ser luz para dissipar as trevas, para poder envolver e irradiar, clarear com o amor. Mas nós temos que trabalhar, nós temos que ter um esforço para a gente transformar também essas sombras, essas trevas que existem em nós, em pontinhos de luz. Mas, meus queridos amigos e amigas, hoje o nosso tema é um tema especial e nós temos que começar aqui, lembrando que todos nós ainda temos imperfeições. Somos almas imperfeitas, somos almas enfermas e todos estamos aqui nesta existência de alguma forma buscando o nosso progresso, buscando a nossa evolução. Só que nós ainda temos as chagas do orgulho, nós ainda temos as chagas do egoísmo e estamos aqui tentando transformá-los. Mas enquanto eles ainda não se transformam, enquanto a gente ainda não consegue viver esse amor ágape de Jesus, nós ainda temos o mal dentro de nós. Nós ainda temos uns pontinhos de sombras no nosso coração. E muitas vezes esse mal
que ainda habita dentro de nós, ele pode gerar um conflito com o nosso próximo, ele pode acabar gerando um comportamento de discórdia, a gente pode acabar ferindo os sentimentos do outro. Eu sei que é difícil a gente pensar sobre isso, mas se não nessa vida atual, às vezes numa outra vida anterior ou em outras existências nossas, nós podemos aí ter ferido os sentimentos do nosso irmão, ferido a vida dele com um comportamento, com uma atitude, com uma palavra. Quem sabe a gente não só também transgrediu o direito dele como filho de Deus, a gente atentou muitas vezes contra a vida dele, a gente atentou contra os sentimentos dele. Então, nós, em algum momento, quando o mal ainda habitava muito mais dentro de nós, talvez fizemos e semeamos muito a discórdia. Às vezes semeamos a intriga, e desse momento de discórdia, desse momento de intriga, muitas vezes foram criados laços de inimizade, laços de ódio, laços de rancor. Se não nessa existência, talvez em outras. E se esse laço de rancor e de ódio não foi dissipado com o perdão, com a indulgência, provavelmente a gente ainda carrega ele com esses nossos irmãos por vidas e vidas ainda. Bom, meus queridos amigos e amigas, vamos até rememorar aqui um trechinho do nosso evangelho de hoje, que ele nos diz o seguinte, nos esclarece quanto a isso que estamos falando. Olha, sabe ainda que a morte não o livra senão da presença material de seu inimigo, mas que este pode persegui-lo com seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra. É o que acabamos de dizer. Muitas vezes esses laços de ódio, de inimizade, de desejo de vingança, se ele não foi dissipado com o perdão, com o amor, com a indulgência, é provável que eles ainda serão carregados por muitas existências. Se não houver o esclarecimento do amor, se não houver o esclarecimento do perdão, provável que esse laço de rancor ainda permaneça, nos ligando com o nosso inimigo. E dessa forma, olha só, não significa que após ele deixar a matéria, que esses laços vão simplesmente sumir. Não, eles podem continuar aí, indo atrás de nós de alguma forma para poder nos fazer sentir todo o sofrimento que a gente fez eles um dia sentirem. Compreendem? Então, esses nossos inimigos desencarnados, que muitas vezes a gente titula eles como obsessores, muitas vezes são espíritos que nós fizemos o mal para eles em alguma existência, que nós ferimos os sentimentos deles. E hoje, eles, ainda não esclarecidos quanto ao amor, quanto ao caminho de Jesus, eles buscam através da vingança o alívio do seu sofrimento. Eles buscam, muitas vezes nos perseguem, vão ali através da obsessão, da subjugação, querer nos fazer sofrer o tanto que nós fizemos eles sofrerem. Olha só como que isso muda um pouquinho a nossa perspectiva, o nosso olhar, porque muitas vezes, quando a gente passa por um processo de obsessão, não é todos os casos, mas aqui é dentro do nosso tema, muitas vezes quando a gente passa por um processo de obsessão, ou quando a gente sabe que está sendo de alguma forma perseguido por um irmãozinho desencarnado, muitas vezes a gente começa a culpar ele, achar que ele é o ruim, que ele é errado, e a gente começa a criar mais raiva, mais ódio, mais rancor com ele, para com ele. Só que olha só como que essa passagem nos retira essa neblina do nosso olhar e nos faz perceber que, olha, se ele está nos perseguindo, provavelmente a gente tem um laço aí com ele. E provavelmente, como dissemos, não é em todos os casos, mas provavelmente a gente pode ter ferido sentimentos dele, ferido a vida dele em uma outra existência. E ele, ainda não esclarecido pela senda do amor, vem em busca de vingança, nos perseguindo, vida após vida. Então olha só, ele é um irmão nosso. Ele é um irmão nosso que precisa de quê? De esclarecimento. Ele não precisa de ódio, ele não precisa de rancor.
Muitos se perguntam, como então que a gente vai desfazer esse laço de ódio, de rancor, de vingança que está sendo carregado por vidas e vidas aí com um inimigo desencarnado? Como que a gente desfaz esse elo que temos de ligação de muito ódio, sendo que um está encarnado e o outro está desencarnado? Como que a gente faz isso? Bom, nosso evangelho é uma palavra bem clara, é uma palavra bem objetiva, e ele nos diz: olha, primeiro de tudo é a gente compreender o seguinte, eu vou até ler esse trechinho aqui para nós, que tem o espírita ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Sabe ele primeiro que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se deve a uma imperfeição momentânea e que do mesmo modo que a criança se corrige de seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Primeiro ponto para a gente começar a desfazer esse laço aí. Primeiro ponto é a gente não nutrir o ódio, não nutrir o rancor perante os nossos inimigos desencarnados. Primeira coisa é a gente compreender que a maldade, ela não é um estado permanente, como o nosso evangelho nos diz aqui. Ela é um estado de passageiro. Ou seja, a gente muitas vezes já também se viveu na maldade, viveu nutrindo o mal e hoje estamos nos transformando. Por que com o nosso inimigo desencarnado também não pode ser dessa forma? Então, o primeiro ponto é não nutrirmos o mal, não nutrirmos o ódio, não nutrirmos o rancor, mas enxergar que a maldade é passageira e que um dia ele vai despertar, assim como nós estamos despertando, ele vai despertar para o caminho do bem. É nutrir a paciência, é nutrir o perdão, é nutrir a indulgência e é nutrir muito, muito amor para com ele, um olhar mais dócil, um olhar mais carinhoso. E o nosso evangelho nos traz um ponto aqui muito importante, porque para esse laço, ele, digamos assim, ele se dissolvendo, o primeiro ponto que ele nos fala é a gente sintonizar mais alto, é a gente transformar o nosso interior, é a gente se modificar o nosso íntimo, a gente sair dessa senda que a gente fica nutrindo muitos vícios morais, nutrindo muito nosso egoísmo, nosso orgulho e começar a caminhar na senda do bem, lavar os nossos pensamentos nas águas cristalinas do Cristo, modificar o nosso íntimo, retirar as ervas daninhas do nosso coração e começar a semear as boas virtudes, porque o Evangelho nos diz, quando a gente está caminhando na senda do bem, ele também vai se inspirando. Ele também vai observando que nós estamos mudando. Olha que interessante uma frase que o Evangelho nos traz. Não há coração perverso que não seja tocado de bons procedimentos, mesmo inconscientemente. Olha que interessante, não há coração perverso que não seja tocado de bons procedimentos. Quando a gente começa a mudar a nossa conduta, os nossos procedimentos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos e o que habita no nosso coração, a gente já começa a ir sintonizando mais alto. A gente já começa a elevar um pouquinho a nossa frequência. E dessa forma a gente já não sintoniza tanto com ele mais. E dessa forma ele também é inspirado. Quando a gente vai se reeducando, ele também vai se reeducando. Eu vi uma vez uma palestra de Haroldo Dutra Dias e uma palestra muito interessante, que ele fala assim pra gente, então como que a gente fica livre dos nossos obsessores? Ele fala até brincando assim, né, porque muitas vezes é a forma que a gente fala. E ele diz, vamos nos modificar, vamos modificar o nosso interior. Primeiro de tudo, não é ele que tem que mudar, a gente tem que exigir que ele que mude. A gente não tem que exigir que ele, sai daqui, não vai mais me perseguir. Não é isso. Isso é ter rancor, isso é ter ódio. Primeiro de tudo, é a gente se modificar. Ele fala, né, acorda de manhã, faz uma leitura edificante. À tarde, assiste uma palestra, vai se envolvendo mais nas coisas mais elevadas, vai se nutrindo com o que é edificante. Olha que interessante isso que Haroldo divide conosco e que realmente faz muito sentido, que é o que o Evangelho nos diz. A partir do momento que a gente vai se transformando, que a gente vai elevando o que a gente está nutrindo dentro do nosso coração, a gente muda a nossa sintonia.
e a gente se reeduca e também inspira ele a se reeducar. Inspira ele a seguir um caminho melhor. Vejamos que isso é uma forma de amor para conosco, também uma forma de amor para com ele. Então a gente tem aí a paciência, a indulgência, o perdão através da prece e também a nossa modificação íntima, a nossa transformação interna. Isso é muito importante. E sempre deixar o nosso olhar mais dócil, retirar o rancor e a raiva dessa forma que a gente enxerga eles, os nossos inimigos desencarnados, e ver eles que eles são irmãos nossos, irmãos que hoje se comprazem no mal, mas que podem se transformar. Irmãos hoje que desejam a vingança para conosco, mas que eles podem se transformar na senda do bem, assim como nós nos transformamos, assim como nós nos modificamos um dia, eles também podem se transformar. Então tenhamos paciência, tenhamos o olhar mais dócil, retiremos essa visão de que eles são inimigos e que a gente tem que afastar eles de qualquer forma e que tem que ter raiva deles, desejar o mal para eles. Não. Não, vamos ter um olhar mais dócil. Eles são irmãos nossos que ainda não estão esclarecidos. A gente tem que ter paciência, a gente tem que ter indulgência, a gente tem que ter muita humildade também para esse momento e pensar e desejar que eles enxerguem a luz como nós enxergamos um dia. Bom, meus queridos amigos e amigas, vamos encerrar a nossa reflexão de hoje levando esse ensino no nosso coração. Nossa intenção aqui é de alguma forma, como dissemos, cada caso é um caso, mas aqui a gente trouxe de uma forma geral, sendo fiéis à passagem do Evangelho, que nos inspira a pensar e a meditar dessa forma que nós compartilhamos aqui, de ter um olhar mais caridoso para com eles, mais paciente, mais amoroso, e a gente se despir desse altar que a gente se coloca muitas vezes de ai, somos vítimas e enxergar que muitas vezes fomos nós que ferimos eles. E hoje cabe a nós ser exemplo no bem para eles, cabe a nós ter paciência e cabe a nós ter muita prece, ter muito perdão e indulgência para com eles. Tudo bem, meus queridos amigos e amigas? Vamos levar esse ensino no nosso coração, semeando sempre o amor. Lembremos sempre que Jesus nos ensina a amar ao próximo como a si mesmo. Então, essa é uma lei universal, das pequenas ações até as grandes. Vamos levar esse ensino do Cristo para conosco. Bom, meus queridos amigos e amigas, tenham todos um excelente dia. Vamos encerrar a nossa reflexão com o nosso coração mais sereno, com essa gota de ensino na nossa alma, lembrando sempre de manter a paciência, manter o amor, porque se a gente se exaltar muito no ódio, no rancor, na ira e na incompreensão, aí que a gente fortalece ainda mais esses laços com os nossos inimigos desencarnados. Aí que a gente fortalece ainda mais esse laço de sintonia. Mas a partir do momento que a gente se modifica, a gente já começa a desfazer esses laços, começamos a sintonizar mais alto, começamos a sintonizar com perdão e com amor. E aí a gente vai desfazendo, dissipando esses laços que nos unia com eles. Bom, meus queridos amigos e amigas, tenham todos um excelente dia. Nos encontramos aqui amanhã às 7h30 para a gente começar o nosso domingo com mais uma reflexão para todos nós. Fiquem em paz. Essa é uma mensagem que foi feita com muito carinho do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham. Lembremos aqui novamente, gosto sempre de frisar, que nós somos fiéis à nossa passagem do Evangelho de hoje para trazer esse ponto de reflexão, porque quando a gente fala de inimigos encarnados, existem muitas variáveis e muitos pontos aí que a gente pode abordar. Mas vistos os nossos minutinhos, hoje a nossa visão compartilhada foi essa e nós esperamos de todo o coração que possamos ter esclarecido, ter de alguma forma clareado um pouquinho sobre esse tema. Fiquem em paz, que o amor de Jesus se faça presente na nossa família e no nosso coração, hoje e sempre. Que assim seja.